Meus queridos amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. E uma boa noite a todos ouvintes. Meus amados, neste momento, nós estamos aqui justamente para falarmos um pouco, conversar um pouco acerca de oração. A oração, ela é verdadeiramente algo que sustenta o nosso caminhar com Jesus. É a única arma que nós temos para continuar com Jesus. A nossa base é a oração. Por isso nós vamos conversar um pouco hoje acerca das orações. Nós temos em mente, alguns exemplos de pessoas que foram vitoriosos, obteram as suas vitórias através da oração. Enquanto isso, nós vamos ler aqui um versículo da Palavra de Deus, que nós encontramos no capítulo 6 de Efésios, versículo 18. A Palavra de Deus diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, meu Senhor Todo-Poderoso, Pai querido, Senhor da glória, Pai Santo, neste momento, Pai querido, entregamos as nossas vidas, Senhor, diante do Senhor. O servo do Senhor que fala neste momento com o Senhor. Nesta hora, Pai, eu lhe peço, Senhor, pela sua misericórdia. Pai Santo, que o Senhor olhe para o seu servo, Senhor. Pai querido, esvazie nesta noite o seu servo, para que o seu servo possa estar verdadeiramente, Senhor, apto a ser usado pelo Senhor na transmissão da sua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, é que nós oramos e lhe agradecemos. Amém. Irmãos, como nós já falamos antes, que a oração, ela é a única forma que nós temos para continuar nos caminhos do Senhor. Sem oração, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Por isso muitas vezes nós temos visto pessoas crentes, pessoas cristãs, que muitas vezes têm sido uma bênção, e às vezes até mesmo se afasta dos caminhos do Senhor. Justamente a fraqueza vem por falta de oração. Por falta de oração. Mas nós temos justamente nesta noite alguns exemplos que nós temos para dar sobre as orações, de pessoas vencedores pelas orações. Então nós vemos que ali vamos diante, esse texto aqui nos leva até mesmo diante de alguns textos do Antigo Testamento, quando nós vemos ali o rei Josafá, uma certa vez, ele ficou aflito quando ele soube que estava sendo atacado por uma multidão do exército. Era uma multidão, e ele se preocupou, mas nessa preocupação dele, ele não teve uma outra solução a não ser buscar a Deus em oração. Isso aqui são exemplos. Nós não vamos ler o texto porque o tempo é curto, mas os irmãos que estiverem atentos, pode abrir as suas Bíblias, quando estiver em casa, abrir suas Bíblias, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5 a 12,
que nós vamos ver uma oração poderosa do rei Josafá. Ele verdadeiramente não teve uma outra solução para ele obter a sua vitória. A vitória de Josafá veio justamente porque ele buscou a Deus, ele venceu através justamente do poder de Deus, porque quando nós oramos com muita força, com muito poder, com certeza nós não vamos fazer nada, porque tem Deus para fazer por nós. E não foi diferente com Josafá. Josafá tem um exército bem pequenino. Ali ele ficou em pé, justamente diante daquela congregação. Os irmãos lêem esse texto, os irmãos vão ver. Ele ficou em pé diante da congregação e ali ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus e chegou e entregou os seus problemas, a Deus. E Deus levantou justamente um servo dele para justamente vir dizer, através do Espírito Santo, vir profetizar a vitória de Josafá. Meus queridos, se nós, na qualidade de cristão, queremos ser verdadeiramente vitoriosos, a nossa base é a oração. Essa é a nossa base. Nós temos um outro exemplo, também esse texto nos leva até o livro de Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 40, nós lendo aquele texto, a gente descobriu que o povo de Israel foram escravizados ali no Egito por 430 anos. 430 anos eles buscaram a Deus, eles oraram a Deus, justamente para que Deus levantasse um libertador. Irmãos, 430 anos eles orando. Muitas vezes, meus queridos amados, às vezes tem muitos cristãos que têm se afastado dos caminhos do Senhor, porque oram uma semana, e numa semana quer obter a sua vitória. Não, Deus, ele deu um tempo, ele tem um tempo para o seu povo. Ali ele deu justamente, ele deixou Israel entrar no tempo. O tempo é de Deus. E quando Deus verdadeiramente, ele deu esse tempo, ele foi justamente ver o que ele podia fazer por aquele povo. Aquele povo, sendo um povo peculiar de Deus, eles pensaram até que Deus tinha esquecido deles, porque Deus estava calado. Mas eu quero dizer para meus amados irmãos e ouvintes, que quando você acha que Deus está calado, aí é que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em prol justamente das suas orações, das suas lamentações, do seu clamor, da sua súplica. Ele está trabalhando justamente para que você venha obter a vitória através justamente do seu poder. Deus justamente guerreia em seu lugar. Deus ganha as suas vitórias por você. 430 anos, justamente foi que ele deu o tempo para resgatar o povo de Israel da terra do Egito. Foi aí que ele foi escolher o libertador. E ele justamente escolheu Moisés para libertar o seu povo dali. Então nós vemos que esse texto que nós lemos, esse versículo que nós lemos, sendo riquíssimo da palavra de Deus, continua dizendo, orando em todo o tempo. Quando a Bíblia nos exorta os cristãos, exorta os servos de Deus, que é para orar todo o tempo, não é para orar uma semana, não é para orar 10 dias, mas é o tempo que Deus te deu. Deus te deu tanto tempo, meu irmão. Deus te dá tanto tempo, meu amigo,
e você, às vezes, relaxa o tempo. Às vezes você relaxa o tempo. Muitas vezes, meus queridos amados, nós, crentes, nós que somos cristãos, temos tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo. Quando nós vemos que nós temos tempo para tudo, menos para orar, amar, pregar, louvar a Deus. Menos esse tempo nós temos obtido. Muitas vezes temos nos ocupado com muitas coisas. Temos ocupado com tantas coisas, mas não temos nos ocupado com o ministério da oração. A oração, ela é justamente o fundamento da sua vitória, meu amigo. Ela é o fundamento da vitória do cristão. Deus, Ele quer justamente trabalhar na tua vida. Muitas vezes tem gente que ora e diz assim, eu leio a Bíblia e não entendo. Tiago chegou a falar justamente que às vezes não obtemos a nossa vitória porque nós oramos, mas oramos mal. Então nós temos que orar justamente, e quando nós oramos, nós sabemos a quem nós estamos orando. Nessa hora é a hora de nós descobrirmos quem é o nosso Deus. Quem é que pode nos dar a vitória? Só Deus Todo-Poderoso pode nos dar a vitória, e mais ninguém. Nós vemos aqui ainda, meus queridos amados, que nós temos as nossas tarefas, somos tarefados durante o dia. Mas, irmãos, temos o nosso tempo. Deus, Ele nos estabeleceu um tempo. Bem aqui no texto que nós lemos, nós vemos que a Bíblia diz que oramos em todo o tempo. Deus nos deu tempo. Deus nos deu tempo, justamente para que possamos orar. Às vezes lembramos muito do que fazer durante o dia, e às vezes esquecemos de buscar o nosso Senhor, esquecemos de orar a Deus, às vezes esquecemos tanto de buscar a Deus, que quando nós vamos buscar, nós nos tornamos uns crentes secos, porque não conseguimos nem chorar, não sai mais lágrima dos nossos olhos, os nossos olhos não ficam mais vermelhos quando estamos orando, e nem sai lágrima, porque nós, justamente, irmãos, estamos ocupados com outras coisas, com as tarefas, justamente que temos diante do mundo, diante do nosso trabalho, somos tarefados, e aí conseguimos nos cansar. Mas nós vivemos em torno de Deus. Deus, Ele verdadeiramente nos deu tempo. Nós vemos ainda agora, né, lá no capítulo 12 de Êxodo, que nós falamos, nós vemos que Deus realmente, Ele deu tempo para aquele povo. Ele deixou aquele povo entrar no templo. Não é templo, meus irmãos, é tempo. Ele justamente deixou eles entrar no templo. O tempo ficou por conta justamente das suas pressões. Eles foram ali justamente castigados. Eles eram cativos, foram castigados pelo homem, mas Deus estava justamente trabalhando em prol deles. Deus mandou o libertador. E Deus quer libertar nós. Deus quer libertar os cristãos, ainda que vive preso com as suas tarefas. Ele quer libertar, porque Ele quer ouvir justamente as suas orações. Precisamos orar diante do Senhor. Nós vemos aqui neste Brasil, nesse Maranhão nosso, nós vemos agora, né, essa pandemia que tem alastrado tanto. Mas será que os cristãos estão orando o suficiente para que essa pandemia venha se
venha a se acabar? Será que os cristãos estão tendo esse tempo para orar? Meus queridos amados, é uma pergunta que nós vamos responder para nós. Será que nós estamos tendo esse tempo? Ou nós estamos ligados com as nossas tarefas, nossos objetivos, objetivos que enchem os nossos olhos? E nós temos que procurar também, meus queridos, porque nós precisamos, todo mundo precisa do seu trabalho, todo mundo precisa do seu sustento, todo mundo precisa do seu emprego, mas todo mundo precisa do refrigério da sua alma. E o refrigério da alma só vem através da oração, porque é essa hora que você está orando, pelo refrigério da sua alma, é que Deus está diante de você, porque é a hora que você consegue falar com Deus, orando. Meus queridos amados, não é tempo mais de estarmos brincando, estarmos nos ocupando com shopping, com isso e com aquilo. É hora de nós nos ocupar no ministério de oração, orando a Deus em todo o tempo. Então, meus queridos amados, nós vemos ainda em Eclesiastes 3, versículo de 1 a 3, a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Irmãos, olha que Deus é tão misericordioso com seus servos. Ele dá esse tempo para tudo tem tempo. Mas nós temos descoberto, diante de muitos cristãos, que só tem tempo justamente para aquilo que tem satisfazido a sua própria alma, ou a sua própria vontade. Enquanto isso, a alma sofre. Enquanto isso, a alma está sofrendo. A nossa alma geme, a nossa alma chora, justamente por socorro a Deus. Assim como nós falamos ainda agora lá do livro de Josafá, lá de 2 Crônicas, ali nós vemos justamente ele estava ali justamente com sofrimento, com essa alma, ali a alma daquele homem estava gemendo, estava sofrendo, porque, meus queridos amados, tudo nós temos medo, temos tempos para tudo, mas tudo o crente tem medo. Só o crente não tem tido muita coragem de estar ajoelhado, buscando a presença de Deus para a sua vida. Então, meus queridos amados, é melhor que venhamos aprender a discernir o tempo de cada tarefa. Se nós aprendermos a discernir o tempo de cada tarefa, meus irmãos, nós vamos alcançar os nossos objetivos diante do nosso Deus, que é justamente a salvação das nossas almas. Porque nós vamos ter tempo para orar, buscar o Senhor. Então, meus amados irmãos, ainda vemos que para isso, nós já falamos muito de orar, mas nós vemos o apóstolo Paulo, exerceu um ministério de oração e de intercessão em comum. Ao ponto forte desse ministério foi a perseverança. Esse foi o tempo muito forte do ministério de Paulo, foi a perseverança. Falamos já ainda agora aqui que nós, verdadeiramente, às vezes nós oramos, o crente, o cristão, ora e depois desiste. Pouco tempo desiste. Mas nós temos esse exemplo do apóstolo Paulo, ali ainda baseado nesse mesmo versículo que nós lemos em Efésios, ainda baseado na perseverança que ele teve justamente no seu ministério. E aí foi justamente o ponto dele ter obtido a sua vitória com Cristo Jesus, perseverando no ministério de oração. Não importa qual é o tempo, não importa qual é o tempo que você vai justamente para vencer. Se você verdadeiramente ler ali o
capítulo 12 de Romanos, o versículo 12, você vai descobrir que o apóstolo Paulo ali foi um gigante na perseverança, na oração e no ministério que Deus deu nas mãos dele. Quero dizer para você, meu irmão cristão, que Deus também te entregou um ministério. Você não é cristão por acaso. Você não é cristão por acaso. Jesus, ele foi bem claro quando ele falou para os seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos que eles não escolheram, mas ele escolheu a eles. E assim Jesus hoje fala para você, cristão, Jesus fala para mim, Jesus fala para nós, Jesus nos escolheu a fim de nos dar um ministério. E nós temos um ministério. Somos perseverantes nele? Uma pergunta que nós vamos responder para nós. Se nós começar a ler a Bíblia, começar a ir profundo na Bíblia, nesses textos que nós já falamos, nós vamos descobrir a perseverança. Voltar lá para o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Como Israel perseverou 430 anos, aleluia. Uma perseverança realmente maravilhosa. Às vezes, meu amigo, às vezes, meu irmão, você não quer perseverar um mês, não quer perseverar um ano, mas é bom que você persevere, porque aí vem justamente a tua vitória. É só você ler a Bíblia. O capítulo 12, o versículo 12 de Romanos, você pode ler também, e com certeza você vai encontrar como a maneira que você pode ter para perseverar no seu ministério diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para exercer ministério do Senhor. Não importa se você sabe cantar ou não sabe cantar. Não importa se você sabe pregar ou se você não sabe pregar. Não importa. Não importa o que é que você sabe, o que deixa de fazer. O que importa é que se Deus te escolheu, Ele vai te usar. Em nome do Senhor Jesus. Ele vai te usar. Você vai ser usado pelo Senhor. Mas para isso é preciso que você busque o Senhor através da oração e perseverança nos caminhos do Senhor. Que você persevere. Quero dizer para você, meu amado irmão e amigo, que eu nunca pedi para o Senhor para ser um pregador. Eu nunca pedi para o Senhor para eu ser um líder de ministério. Eu nunca pedi para o Senhor, justamente, meus queridos, mas eu me tornei uma pessoa orador. Eu me tornei uma pessoa perseverante. E por causa disso, o Senhor me deu ministério. O Senhor me deu ministério, porque eu me coloquei justamente na presença de Deus através da oração. E na hora da oração, muitas vezes as tribulações, mas aí veio justamente a perseverança. E por causa disso, hoje eu me torno uma pessoa vitoriosa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos amados, ainda quero dizer para você que muitas vezes nós ficamos pensando, a Bíblia realmente nos diz, porque nós falamos que tinha alguns exemplos. Se nós formos ver no capítulo 1 de 1 Samuel, nós vamos ver uma perseverança de uma mulher que verdadeiramente ela se dedicou no ministério de oração, e ela não precisou estar falando em língua, nem pulando, nem sapateando, e nem fazendo nada disso, e nem gritando, orando a Deus. Mas a Bíblia diz que ela simplesmente usava o próprio lábio para falar com o Senhor. Meu querido, amado irmão, Deus te deu um lábio.
Deus te deu um lábio para você justamente buscar. Um lábio para você orar. E você pode fazer isso, que você obtenha a sua vitória. Porque Ana ali, nesse capítulo de Samuel que nós falamos, 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 3, nós vimos a oração e ela ali obteve a sua vitória que mais ela desejou na sua vida. Mas não precisou ela estar pulando, nem saltando, nem sapateando, e nem gritando, meus queridos. Mas ela simplesmente, ela batia o seu beiço. Ela batia os seus lábios, um no outro. E ela conseguiu o seu objetivo, porque Deus ouviu a oração dela. Por isso você entra no tempo de Deus, meu amado. Entra no tempo de Deus. E use a sua boca para falar com Deus através da oração. E use o seu sentimento na perseverança da oração que você faz a Deus. Meus queridos, amados irmãos, nós estamos verdadeiramente não querendo aparecer, porque eu nunca quis aparecer, mas eu sempre quis fazer a vontade do meu Deus. Por isso, meus queridos amados, que nesta noite, que meus queridos aprendam justamente a abrir a sua boca. Ou então, porque às vezes, mas tem minhas tarefas. Pois se você estiver lavando roupa, estiver lavando louça, se você estiver varrendo casa, fale com o Senhor, porque você está trabalhando com a mão, você não está trabalhando com a sua boca, você não está trabalhando com o seu lábio. Conversa com o Senhor. Não entregue o seu tempo para as suas tarefas, mas deixe o seu tempo para o Senhor. Entra no tempo do Senhor, meu amado, minha amada irmã. Faça isso. Às vezes você está trabalhando de pedreiro, você lembra, fica ali com a sua mente só naquele serviço. Trabalhe com a mão e fale com a boca com o Senhor. Faça aqui como o irmão Ernesto tem feito. O irmão Ernesto é muito conversador, mas muitas vezes quando tem gente para conversar, o irmão Ernesto dá uma vontade de ir no banheiro rapidinho, mas o irmão Ernesto não vai fazer outra necessidade. O irmão Ernesto vai lá e apresenta justamente o seu trabalho para Deus. Apresenta justamente a sua congregação para Deus. Apresenta os irmãos que estão enfermos para Deus. Apresenta os irmãos que estão com fome para Deus. O irmão Ernesto apresenta os mendigos que estão pedindo esmola, para que Deus levante homens, mulheres, para ir falar do Evangelho para essas pessoas. Porque são pessoas necessitadas, que nem nós. A Bíblia diz que todos pecaram, mas todos continuam precisando da misericórdia de Deus. Por isso, meus queridos amados, busque ao Senhor, ore a Deus, busque a Deus, faça isso, porque assim você vai ser vitorioso. Então, meus queridos, que Deus, nesta noite, Ele venha gravar a sua palavra em nossos corações. Que Deus em Cristo Jesus venha estar justamente diante de vocês, diante de cada um ouvinte dessa palavra, para buscar a presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina agora e para todo sempre. Amém. Eu agradeço a todos. Amém.